Sobre esse assunto, está com a gente ao vivo o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Oi, secretário, bom dia para você. Obrigada por nos atender aqui na manhã, no Bem da Terra. Minha primeira questão é justamente, o setor produtivo de um lado, sim, ele viu parte do pleito sendo atendido, mas setores, por exemplo, como hortifruti-grangeiros, leite pasteurizado, energia elétrica, não foram contemplados nessa questão. Como é que a gente pode avaliar aí esse resultado dessa reunião de ontem à noite? Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui no Terra Viva, mais uma vez, trazendo aí transparência para todo o processo. Bom, em primeiro lugar, ontem nós tivemos uma reunião que era uma segunda reunião, depois da reunião que nós tivemos na segunda-feira, onde o governador trouxe para a equipe econômica as preocupações que já vinham sendo trazidas e discutidas internamente por algum tempo. As preocupações são, fundamentalmente, a introdução de tributação dentro de um setor que vem sendo muito bem sucedido na geração de empregos, na geração de divisas e, portanto, mostrando uma estrutura econômica de sucesso, que é a estrutura onde há uma baixa tributação na atividade econômica. O que o governador se sensibilizou, trouxe esse tema para que fosse discutido uma mudança nessa tributação, muito em função da percepção do governador João Dória sobre o caminho da economia e o caminho da pandemia. Quando essa lei foi encaminhada à Assembleia Legislativa, em setembro, a expectativa era que nós tínhamos uma conta grande para pagar em função de todo o custo que a pandemia está impondo ao Estado, ao Brasil, ao mundo, mas com uma expectativa de que logo sairíamos e a atividade econômica poderia voltar com as pessoas voltando às suas atividades. No entanto, esse cenário se alterou. O cenário se alterou completamente com uma segunda onda da pandemia no mundo e uma segunda onda da pandemia aqui em São Paulo. O governador, com essa situação, com essa circunstância, voltou à prancheta, voltou aos seus estudos e entendeu que o melhor seria, então, que nós não alterássemos aqui um grande porto seguro, que é a produção de alimentos. E a não alteração desse segmento mostra o sucesso que foi toda a administração do abastecimento de alimentos no Brasil, especialmente em São Paulo, ao longo da pandemia. Em São Paulo, diferentemente do resto do mundo, em nenhum momento nós vimos as nossas prateleiras vazias. E isso se deveu fundamentalmente por uma atividade econômica com baixa participação do Estado. O setor do agro é um setor muito dinâmico e responde aos problemas muito rápido. A partir do momento que você altera essa mecânica, introduzindo uma tributação que não existia, há um risco muito grande de ruptura desse processo. Os produtores que operam com alta escala, com alta velocidade, mas com baixo capital, correriam o risco de ver as suas margens, o seu negócio alterado e, portanto, colocando um risco para a economia muito grande. O governador teve a sensibilidade e tomou a decisão, então, de não onerar o setor produtivo do agronegócio. O que isso significa? E aí, fazendo uma pequena correção aos pontos que foram levantados aqui pela reportagem anteriormente. Aqui, nessa revogação, e não uma suspensão, o governador determinou a total revogação do decreto no que tange à produção de alimentos aqui em São Paulo. Então, não haverá incidência
assim que for publicado no Diário Oficial, isso deve ser publicado rapidamente. Não haverá incidência nos insumos agropecuários, e aqui tem todos, né, herbicidas, pesticidas, adubos, fertilizantes, e também não terá incidência de ICMS na energia elétrica rural, que é uma conquista do produtor rural aqui no estado de São Paulo por vários anos já. Também não haverá incidência nos hortifrutigranjeiros, né, nos ovos, que é uma parte também importante da alimentação daqui do nosso estado, principalmente das pessoas mais simples, que vivem com pouco dinheiro no bolso e têm que fazer a sua opção correta aí sobre o seu investimento na sua alimentação. Então, qualquer tributação no ovo também seria um problema para a população mais frágil. E, por fim, o leite pasteurizado, que é esse leite que envolve aí mais de 6 mil produtores de leite no estado de São Paulo, que é o leite resfriado, né, que é aquele que o produtor tira todo dia, faz o seu leite A, faz o seu iogurte, e esse leite também não estava contemplado anteriormente em decretos que foram publicados na semana passada, onde nós já havíamos também feito alterações na produção de carnes, de aves e dos leites industrializados. Então, de maneira geral, o governador João Dória protege aqui o setor de produção de alimentos no estado de São Paulo. Então, essa é, de fato, o que foi decidido ontem na reunião com o governador. Secretário, bom esse esclarecimento. Então, a gente pode entender que tanto em partes como o leite pasteurizado, bem como os hortifrutigranjeiros, eles também serão contemplados aí dentro do que foi anunciado ontem, é isso? Sim, exatamente. Maravilha. Bom, e depois desse tratoraço, pode ser também que setores como a questão do diesel, energia elétrica também sejam contemplados? Qual que é a avaliação depois aí desses desdobramentos do tratoraço de hoje? A energia elétrica, como eu falei, também já foi resolvido na reunião ontem com o governador. A questão do óleo diesel já é um tema muito mais amplo, né? Envolve muito mais setores do que apenas o setor do agro. Dentro das análises que nós conseguimos e da negociação, né, do possível, ontem não foi abordada a questão do óleo diesel, não está na pauta. E essas conquistas que foram conquistadas ontem são fundamentalmente representam aí mais de 50% do custo do produtor rural. Perfeito, secretário. Obrigada por nos atender nessa manhã aqui na abertura do nosso programa Bem da Terra. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade a gente volta a se falar. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia.